hospitaleiros, tudo bem? Meninas, sejam bem-vindas. Oiê, Michele, Carol. Paty, Bru. Gente, hoje o papo é sobre hospitalidade, ambientações e design de experiência. Eu sou a Carol Peralta, eu sou hoteleira, trabalho no ramo de hotelaria e restaurantes já há 11 anos. E eu acho muito importante de trazer as arquitetas e designers de interiores para falar aqui sobre hospitalidade também, porque as pessoas às vezes não entendem como que isso pode influenciar no ambiente ser acolhedor, né? E como se sentir bem nos lugares. Isso faz muito parte da hospitalidade. Então, hoje as minhas convidadas são a Michele Rosenbusch. Oi, Mi, tudo bom? Oi, tudo? A Michele, ela vai falar bastante sobre como usar, né, e como a espiritualidade, na verdade, as vibrações, energias influenciam, né, nos ambientes e quais são as ferramentas, como que ela trabalha isso, né? Ela é arquiteta, também é astróloga e especialista em gestão de inovação, já trabalha há 11 anos no mercado de arquitetura e ela tem hoje os projetos dela, que é o Visu Design, e também o de Spiritual Lab, que é um estúdio experimentativo de arquitetura etérea, que visa, além da arquitetura, o design de alinhar o ser com o espaço, através da interação entre os campos energéticos. Bom, e então, falando agora sobre o conceito de hospitalidade nas atmosferas, a gente falou já sobre as físicas, né, as sociais, e se fala muito também na questão das mentais e espirituais, né? E nas mentais, assim, envolve muito a questão do psicológico, né, do intelectual das pessoas, podendo trazer elas até para outras culturas, enfim. E o espiritual envolve muito a questão das filosofias, crenças, até religiões, né? E como que Michele, então, como que isso influencia nas questões dos ambientes? Você que trabalha com essa questão assim das energias, né, e astrologia junto com os ambientes. Esse mundo que ninguém toca, né? Então, eu acho que as meninas falaram um pouco isso, né? Cada uma dentro de uma proposta diferente, mas entender o contexto que você está inserido é a primeira coisa, né? Então, assim, se você está fazendo na sua casa, é muito difícil você receber alguém muito bem na sua casa se você não se sente bem com você mesmo, se você não sabe quem você é, se você não. Enfim, tem toda uma questão do contexto. E aí, na sua casa, o contexto é você, e num espaço público, o contexto é a cidade, é o clima, enfim, tem várias coisas, né? E isso tudo parece não ter a ver, mas num nível vibracional, as coisas vibram, né? As pessoas vibram, então tudo isso faz diferença. Para você ter uma experiência mais acolhedora, mais, enfim, vibrar melhor para as pessoas, isso está no âmbito que não é necessariamente tocado, né? Quantas vezes você vai num lugar que você se sente super bem e você não sabe por quê? Ou então um lugar que é maravilhoso, mas você não quer ficar ali. Você não quer, não gosta. E ele é todo esteticamente correto, socialmente bonito, entendeu? Então, existe uma questão vibracional aí que é importante as pessoas tratarem, né? E aí existem mil maneiras de tratar esses ambientes. Existem várias filosofias para fazer isso, né? Cada um trabalha de uma forma. Mas o importante é trabalhar de algum jeito, cada um do seu jeito, na sua crença, na sua filosofia. Sim. E eu acho que um exemplo que me veio assim agora, que talvez se encaixe nisso, é, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem lá no Rio Grande do Sul, Gramado e Canela, que são duas cidades super turísticas, né? E que tem duas épocas do ano, claro, tem outras, mas as principais épocas do ano da cidade é a Páscoa e o Natal, mas a mais conhecida é o Natal Luz de Gramado, né? Que é onde a cidade inteira ela se volta, né, para aquela se veste, né, para aquela época do ano, né? Então a cidade inteira fica decorada com papais noéis, com árvores de Natal, né? E aí as pessoas quando chegam lá, elas se sentem na cidade do Papai Noel.
Só que é uma cidade inteira se movimentando, não é só tipo um lugar, né? É os hotéis, é os restaurantes, é a cidade mesmo, né? A cidade, os espaços sociais. Então a pessoa chega lá, ela sente como se ela estivesse na cidade do Papai Noel, né? Eu acho que isso muito envolve nessa parte do intelectual, assim, da pessoa, né? Dela se sentir, né, em outro mundo, né? A cidade inteira uma tá imersão, vibrando né? aquilo. Que entra no que a Bruna falou das atmosferas, é uma imersão total dentro daquele conceito, e você se sente ali, você, né, vibra naquela energia. E aí também, falando de energética, existe o inconsciente, o consciente coletivo, né? Então, tipo assim, você tem uma vibração coletiva ali. O que acontece no Ano Novo, por exemplo, né? Tá todo mundo ali com a sua própria vibração. Você pode não fazer nada, mas existe ali uma quantidade, um número de pessoas no mundo pensando e vibrando na mesma coisa. Então, quando você está num exemplo como você deu, você tem muitas pessoas, não só empresas, como o próprio momento, faz com que as pessoas vibrem aquela energia, né? Então, isso faz toda a diferença. Não, em qualquer. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu acredito muito no que eu não vejo. É verdade. E esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, onde eu perguntei, aí entrando, né, numa questão mais de casa, assim, né, de receber, talvez, perguntando se as pessoas gostavam de receber as pessoas em casa. Né, e 100% delas falaram que sim, né, que gostam. Mas, infelizmente, agora, nesse momento, não estamos podendo. Mas, entrando mais nessas questões aí mentais, né, que envolve psicológico das pessoas, intelectual também. Que exemplos você daria, assim, que interfeririam, né, num bem receber em casa, assim, né? Nessa questão. Tem vários, existem vários. E existem alguns que são os mais conhecidos, assim. Eu acho que o princípio que é em comum de todos eles é que você se sinta abraçado no lugar que você está. Então, tanto no espaço coletivo quanto no espaço privado, quando você quer receber alguém ou você quer ser recebido, você quer ser abraçado, você quer se sentir parte daquele momento ou daquele espaço. Então, algumas filosofias, aí o Feng Shui, que é a mais conhecida de todas, né? Dentro dessa união aí de decoração e arquitetura, mais espiritualidade e energia, tem a questão do sofá, que o sofá, a gente, quem não entende disso, né, quem nunca leu, ou enfim, nunca se interessou, não percebe, mas assim, qual é o sentido de você querer receber alguém na sua casa? E aí você abre a porta da sua casa e na sua sala de estar, que é onde você recebe as pessoas, você bota o sofá de costas. Que nível de receptividade você quer passar para essas pessoas, né? Você recebe um presente de mão fechada? Não faz sentido, não é intuitivo. Então, a gente acha que são técnicas de Feng Shui, mas aquilo está muito mais associado à nossa intuição humana. Se você quer receber alguém, você vira de frente para essa pessoa. Você recebe ela, você abraça ela. E aí, nesse contexto de abraço, o Vastu Shastra, por exemplo, que é o Feng Shui hindu, ele entra muito na questão dos halls de recepção, né? Dos primeiros ambientes que é como se fosse um vestíbulo antigo entre a porta de entrada e a casa, ou o templo, ou tudo mais. Sempre existe um lugar mais circular que ele te envolve, que ele te engole, digamos assim. E ele te engole porque você abriu a porta e você já se sentiu abraçado e acolhido. Então, assim, existem inúmeras filosofias, inúmeras técnicas de fazer isso. Cabala da casa, o Feng Shui, o Vastu, enfim, eu só também posso falar das que eu conheço, mas eu acredito que existam outras zilhões que eu não conheço. E o princípio de todas elas é essa: abraçar você, receber você ali, né? Se você olhar, só muda a roupinha, mas a essência é a mesma. Então, enfim, são alguns exemplos interessantes. São as posições de comando. São assuntos um pouco complexos, depois a gente pode falar mais profundamente sobre isso, se alguém se interessar. Mas esses são exemplos bem conhecidos, então acho que vai ser um gatilho legal para as pessoas. Legal. E trazendo um pouco, então, dessas questões, né, espirituais, independente das nossas crenças e religiões, acho que você já falou um pouco, assim, mas se você puder dar um exemplo de um deles, né, quais são os meios que você usa, né, nos seus trabalhos, assim,
para entender melhor a pessoa, o local? Então, eu falei algumas das técnicas, assim, mas a primeira delas é que eu mais passei a usar desde que aprendi, eu me senti apta de verdade a usar, porque eu já estudo astrologia. Que astrologia e cabala são coisas que você vai estudar pro resto da sua vida. Você, mesmo quando você for astróloga e cabalista, você vai continuar estudando. Então, mesmo com 3 anos aí, não é tanto tempo que eu me sinto segura de usar isso como ferramenta de projeto. Mas a astrologia, por exemplo, ela me ajuda a fazer um briefing que os arquitetos vão entender, assim, o cliente nem sempre quer dizer, você não quer abrir a sua vida para as pessoas, então eu uso, por exemplo, a astrologia para fazer essa parte inicial, além das perguntas que fazem parte de um briefing arquitetônico convencional, eu também faço mapa, a leitura de mapa focada na casa, obviamente, né, da pessoa, dependendo do nível de projeto, enfim. Mas só aquilo ali eu já conheço muito mais do que eu conheceria só num briefing comum. E aí eu uso algumas ferramentas que, como eu já falei aqui, o Feng Shui e o Vasto, assim, não uso elas com o ponto em comum entre elas. Que eu falo que se você estudar um pouquinho de cada uma, você vai ver que existe o prana, existe energia aqui, existe, né, a energia boa do ambiente, e que cada filosofia dá um nome. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. Então, a energia vital é você sentir que aquela coisa está fluindo na sua casa. E aí existem todas essas ferramentas. Tem os chakras da casa também, que são super interessantes quando você percebe que um problema que você tem no seu corpo físico, ele também existe na sua casa. Então, é batata, assim, você vai ver um lugar que você tá com vazamento, aí você, putz, e é alguma coisa que tá afetando já a sua vida, quando você tá num longo período de permanência, né, naquele espaço. Enfim, são muitas possibilidades. Existem os posicionamentos de cristais e tudo mais, de cores, de elementos da natureza, das plantas que a Patrícia falou, tudo que tem vida, né? Tudo que tem vida traz vida para casa. Então, se você quando a casa fala, ela é um organismo vivo, ela tem que viver também. Então, quando a gente não tem nenhum grande mistério, sabe? Você não precisa ficar colocando um budinha na porta ou uma medalha atrás de não sei o que. Não é isso, sabe? É mais do que isso. É você entender em que nível vibracional aquelas coisas estão afetando. Então, por exemplo, na sua casa, nos objetos que você tem, nos móveis que você tem. Ah, todos os meus móveis eram da minha avó. E ela faleceu e eu fiquei com tudo dela. Esses móveis falam, eles vibram, eles têm a energia da pessoa que entregou eles a você. Você vai jogar fora? Não. Você vai usar o que realmente é aderente com você e com a sua energia. Você vai mudar o que não é e o resto você vai passar adiante. Porque é isso que tem que acontecer. Tem que existir essa renovação, sabe? Então, acho que é meio assim, não é uma resposta tão óbvia, olha, é esse jeito, não. Eu, Michelle, uso várias técnicas, mas eu sei que existem outras pessoas que fazem de outra forma. Essa é que faz sentido para mim e é que eu ofereço para os meus clientes. Então, assim, é mais ou menos por aí. Então, É legal, eu fiquei até curiosa de saber, porque esses dias eu tava com vazamento aqui no banheiro também. Quero saber de que parte do meu corpo isso significa. Mas é muito legal isso. E eu me metendo um pouco na área da Michelle, assim, que eu acho que até o cuidado, assim, da gente tentar, de repente, dela posicionar coisas tão práticas, é tudo um equilíbrio de energias, né? Então não adianta a pessoa pegar uma listinha ali de tipo, ai, o meu sofá tem que ser assim, o meu coisa não ser assim. Não, é um equilíbrio. Tu pode fazer tudo certo e aquilo tornar a tua casa desequilibrada porque a tua energia não precisava daquilo, né? Exatamente, Bruno. Exatamente, porque assim, eu tenho muito critério em falar sobre isso, e é até legal eu falar isso aqui, mesmo que talvez fuja um pouquinho, não, o objetivo não é consumir espiritualidade, não é consumir energia, tratamentos energéticos. O consumo ele é nocivo de qualquer jeito, em qualquer nível. A gente quer uma consciência, um alinhamento. Quero que você integre essa área na sua vida. Isso não significa que você vai ter que ter um cristal de cada tipo, em cada tamanho da casa, ou que você vai ter que comprar um gigante e colar na sua testa. Não é isso, sabe? É uma coisa muito mais profunda e sutil. Então, o que você falou é total, 100%. E, enfim, várias coisas, né, que a gente vai entendendo ficando mais em casa que a gente não tava, e essa questão da vibração também, né, que a Michelle falou, acho que, e a experiência que a Bruna falou, então tudo se conecta, né, agora nessa época aí que infelizmente os estabelecimentos estão
a maioria deles fechados. Então, o que de repente um dono, né, de um hotel, de um restaurante pode pensar em mudar, né, nessa nova retomada, nessa retomada do restaurante, né, tanto em questões energéticas, quanto em questão de experiência, quanto em questão de ambiente, né, de espaço. Eu achei que muito legal assim, o bate-papo. Queria agradecer a vocês pelo tempo aí que vocês disponibilizaram de estar aqui. E é isso, vamos ter que ter um segundo papo. Carol, eu adorei muito e eu queria dizer assim que tudo aqui foi muito resumido. Eu tenho que ser a pessoa mais sucinta da face da Terra, porque eu não sou uma pessoa sucinta, naturalmente. E pegando um pouco do gancho do que a Paty falou agora, existe uma coisa muito importante que nem todo mundo faz, que é a troca entre disciplinas, sabe? A interdisciplinaridade das coisas é muito rica. Então, até arquitetos já sabem disso naturalmente, porque a gente sempre tem que projetar para alguém. E esse alguém sempre tem uma profissão, sempre tem uma coisa que a gente não conhece, que a gente tem que aprender. Mas, no geral, por exemplo, a gente ter contato com a opinião de pessoas que, por exemplo, trabalham com coisas nada a ver com a gente, né? E aí é muito interessante quando a gente escuta um pouco do seu ponto de vista, na parte da hospitalidade, o que isso significa, olhando de um outro viés, sabe? Eu acho que essa troca é muito legal, não só entre pessoas da mesma área, mas com pessoas com áreas completamente diferentes. É muito, pelo menos para mim, é muito enriquecedor. Então, assim, obrigada pela oportunidade. Que bom. Tá bom, beijo, adorei. Beijo. Obrigada, Carol.